Bom dia, minha gente! Hoje vamos para o nosso segundo episódio do Cozinhando Com. Hoje eu vou cozinhar com Michel Dissertot, que é um autor francês que eu amo, historiador, filósofo, tem um livro que é lindíssimo, que é A Invenção do Cotidiano. Eu vou falar dele hoje, tá? Ainda para a nossa disciplina de Teoria das Territorialidades, então tudo vai girar um pouco em torno disso. Hoje eu vou cozinhar aqui, enquanto eu falo do Dissertot, o meu filé de tilápia no forno, que é sucesso. Já tem até a receita dele no Baiuca do Baudelaire, quem quiser tem lá, tá? Então eu vou explicando e vou cozinhando. Inverti, aquele dia o povo reclamou da luz, mas tô testando, tá? Então vamos tentar com essa luz agora para ver se vai dar certo, tá? Esse prato leva uma sainha de batata embaixo, né? Eu forro todo com batata. Então eu vou cortando a batata enquanto a gente vai conversando, tá bom? Dissertot, nesse livro... antes, uma coisa que eu tô fazendo, que é comer um gengibrinho antes de falar. Tenho feito isso para aquecer a garganta. Melhorou muito para dar aula. Fico com a faquinha. Até na reunião do departamento o povo estranhou essa faquinha. Era só para comer o gengibre. Então, meu gengibre aqui e vou começar. Esses são os ingredientes para esse prato, tá? Eu vou mostrando para vocês, ok? Enquanto isso, eu falando de Dissertot, que escreveu esse livro, A Invenção do Cotidiano, que é um livro de 2 volumes, onde ele vai tentar pensar como a gente cotidianamente pratica a nossa vida, nossos modos de fazer com as coisas, tá? E é um livro de uma generosidade incrível, que dá muita força para o papel dos sujeitos na construção da sua realidade social, para as disputas. Eu amo, falarei dele agora. O texto que a gente vai usar em Teorias da Territorialidade, base do Dissertot, é o Relatos do Espaço, que é a parte 3 desse livro, Invenção do Cotidiano. E nesse texto, ele vai trabalhar algumas coisas muito interessantes, muito legais, que é uma analogia que ele faz entre as práticas do espaço, caminhar, viajar, se deslocar, com atos da fala. Então, para isso, primeiro eu tenho que dar uma explicada no Dissertot. Deixa eu pegar a batata aqui enquanto a gente vai conversando, tá? Então, Dissertot trabalha nesse livro com a seguinte explicação. Ele vai dizer que existe uma distinção entre o próprio e o não próprio. Explicarei com calma. Ele vai dizer que determinados sujeitos conseguem, por uma série de fatores, configurar na sua existência um próprio. Principalmente aqueles que têm ritos de instituição, que eu já falei sobre Bourdieu no último encontro, na última comidarada. Então, o que acontece? Ele vai dizer que quem possui um próprio, quem tem um poder de instituir um próprio, ter a posse, ser o proprietário, consegue pensar estratégias para esse espaço, para essa prática. Isso ele vai dizer que a estratégia é o planejamento, é a arma dos que têm força, certo? Então ele vai dizer disso do Estado, do mercado, da instituição, das classes favorecidas economicamente. Então quem tem um próprio, quem tem um poder, consegue estrategicamente pensar no tempo a sua ação sobre o espaço. Então isso permite que você possa pensar em avanços e recuos, possa planejar com calma, possa pensar o uso racional e funcional daquele espaço, daquela prática. Então ele vai dizer que a estratégia é uma habilidade ou um recurso, um capital de quem tem um próprio, um poder. Quem não tem um próprio, diz ele, não consegue dominar aquela relação. Então só pode se apropriar, pode tentar através de táticas, que ele vai dizer que são astúcias milenares, são golpes de sorte, são acasos, são malandragens, são sabedorias, são sagacidades, ou seja, ele vai dizer que a tática, né, é a arma do fraco. O fraco nesse sentido das relações de poder, né, do campo de forças, em que você, para poder disputar os sentidos ali, joga com as armas que você tem, não é isso? Muitas vezes aproveitando a brecha, o lapso do tempo, o jogo de cintura, a bricolagem, porque você muitas vezes tem que compor, você não pode exatamente enfrentar direto, né? O Hall vai falar disso também quando ele vai falar sobre a cultura popular, que é um jogo, o Hall fala em um jogo de conter e resistir, não é isso? Nem sempre você pode enfrentar diretamente, então muitas vezes na tática você não pode optar se você vai avançar, recuar, muitas vezes na tática você tem que ser na malandragem, tem que fazer aquilo que ele chama das delinquências, ele vai falar isso no Relatos do Espaço, não é isso? Que às vezes você tem que fazer uma delinquência, tem que desviar o sentido, por isso que ele compara o ato da fala com as práticas que ele vai analisar, porque ele vai dizer o seguinte, a língua é o instituído.
O instituído é a forma, o instituído é a ordem, a norma. O instituído, o papel da língua, é dar as regras e enquadrar os sujeitos dentro de formatos. Nós, sujeitos falantes, bagunçamos isso, fazemos uma bagunça. Nós, sujeitos falantes, criamos novas palavras, desviamos os sentidos, usamos as figuras de linguagem para corromper o sentido primeiro. A gente bagunça tudo, né? A gente desliza a linguagem, pensando um pouco lá na diferença, lá do Derrida. A gente desliza, o sentido está indo para um lugar, a gente dá uma deslizada nele. E com isso a gente reinventa o mundo, a gente altera a ordem, a gente enfrenta a ordem, a gente bagunça as coisas, tá? São desvios do sentido, né? Então, para ele, para o Certeau, tão importante quanto a norma, a estrutura, o instituído, que é o mundo das estratégias, é o mundo dos sujeitos que se apropriam, que reinventam o seu cotidiano, que através de práticas, modos de fazer com aquilo que é dado pela ordem, reorganizam, rearrumam e mudam o mundo, obviamente, tá? Então ele vai comparar esses atos de fala, que são históricos, são da cultura, são do dia a dia, são comuns dos sujeitos ordinários. Ele vai pensar isso com modos de cozinhar, modos de caminhar, né, de ocupar o espaço, modos de ler, modos de se vestir. Ele vai fazer uma série de leituras do cotidiano, de observações sobre o cotidiano, para pensar as operações dos usuários, que ele chama, né? Nós que somos os consumidores da vida cotidiana, como é que a gente opera? Que usos a gente dá, né? E se a gente vai pensar na questão do território, que é a nossa questão-chave, e pensando no Milton Santos como o território usado, o território banal, o espaço banal da vida cotidiana, é onde a gente inventa o mundo, é isso que o Certeau quer ver, esse espaço banal, sujeitos cotidianos. Como é que eles reinventam a sua vida a partir de um jogo, que é um jogo de relações entre a norma, o instituído e as suas práticas. Já vou continuar.